Na verdade, a gente tem que entender que a psicologia, ela tem vários campos de atuação, né? Então, a neuropsicologia, ela vem como uma área da psicologia, né? Assim como tem a psicologia do esporte, assim como tem a psicologia organizacional, a neuropsicologia, ela faz parte de uma área de atuação. Você se torna psicólogo e aí você escolhe uma área de atuação que você quer trabalhar, seja como neuropsicóloga, que pode tanto fazer avaliação como reabilitação, ou você quer ser psicólogo organizacional, do esporte, hospitalar. Então, acho que no primeiro momento é compreender que faz parte de uma área da psicologia de atuação do profissional. Agora, a neuropsicologia, você pode trabalhar em 3 áreas especificamente, né? Seja na área de avaliação, né, atuando como neuropsicólogo, avaliando o paciente que chega com uma demanda, fazendo a reabilitação, não é? Então, se uma pessoa, uma criança, um adulto, um jovem faz avaliação e percebe que ele tem alguma questão como dificuldade na aprendizagem, ou então em relação ao comportamento, em relação a habilidades sociais, ou até um idoso que tenha sofrido, ou uma pessoa que tenha sofrido um AVC, alguma coisa parecida, essa pessoa ela vai passar por um processo de reabilitação daquela função que foi detectada que é importante trabalhar. E também na pesquisa. Legal, né? Então, o neuropsicólogo também pode trabalhar na área da pesquisa, desenvolvendo métodos, possibilidades de onde, por exemplo, autismo, que é algo que está tanto falando, né? Criar protocolos, instrumentos, muitos instrumentos que a gente usa foram neuropsicólogos que também estavam ali direcionados. Por exemplo, existe ela é fono, mas ela é psicóloga também, que desenvolveu um teste chamado Som-R, de personalidade, para pessoas não verbais. Então, o neuropsicólogo, né, ele a neuropsicologia pode ser atuada tanto na avaliação, na intervenção, como na pesquisa. Mas faz parte de uma área de atuação do psicólogo. Mas depois você checa para vai que tá errado. Tá bom. Ah, legal. Primeiro, você precisa ser psicólogo, né? Fazer uma especialização de neuropsicologia, que dura em torno de 1 ano e 5 meses, 1 ano e pouco. Aí você se torna neuropsicólogo a partir de uma especialização. Mas depois chequem isso, mas também existe a possibilidade de você já ter ali uma atuação, já psicólogo formado, né? Atuando nessa área, porque todo psicólogo pode fazer avaliação neuropsicológica, mas nem todo psicólogo pode assinar como neuropsicólogo. Para assinar, ou através de uma especialização, ou depois de alguns anos, de 2 a 3 anos, eu não vou lembrar exatamente o tempo de atuação como neuropsicólogo, você pode fazer uma prova, que você vai no conselho, e aí você faz uma prova e você se torna neuropsicólogo por conta da atuação que você teve. Ah, mas tem um detalhe. Existe algumas especializações de neuropsicologia onde tem outros profissionais, mas aí eles não têm acesso aos instrumentos. Até então, nossa lei garante isso, que só o psicólogo pode utilizar os instrumentos só manuseados, só restritos a psicólogos. Então, é através de uma especialização ou depois de alguns anos de atuação, aquele local onde você atua pode emitir um documento, você vai no seu conselho, e aí o conselho, ele, através de uma prova, eu acredito, não está muito certo, mas é bom pesquisar, e aí você se torna neuropsicólogo por atuação, né? Boa pergunta, inclusive eu fiz vocês conhecem a Rochelle? A Rochelle que vem na minha cabeça da série Todo Mundo Odeia o Chris. Não. Pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. A Rochelle é a papa, no meu entendimento de algumas pessoas, depois do Paulo Nader, né, são pessoas que fazem ciência. Por isso que eu falo para vocês que a neuropsicologia, além da atuação enquanto avaliação e reabilitação, também trabalha na pesquisa. A Rochelle é uma das papas que mais constrói ciência no Brasil em relação à avaliação neuropsicológica. E eu fiz um vídeo respondendo essa pergunta para ela, depois vocês vão lá no Instagram dela, para ela e para Nicole. Mas assim, qual que é a maior desafio? O maior desafio no primeiro momento foi
compreender, porque antes de você aplicar o instrumento, né, você precisa saber o que ele avalia, como ele avalia, e dominar todo aquele set com a pessoa que está sendo avaliada. Então, no primeiro momento é você realmente conhecer o teste. Então, esse é um desafio, porque só avaliar não adianta. Então, é até importante falar. Os testes psicológicos, eles não dizem nada pra gente, se a gente não souber o que eles avaliam. Né? Então, o maior desafio é você realmente saber o que cada instrumento está sendo avaliado. O outro desafio, porque para mim tudo é desafio, viu, gente? É fazer a correção dos testes. Corrigir os testes de forma correta, porque a gente está falando de vidas, né? Um número errado, um cálculo feito de forma errada vai trazer grandes prejuízos para a pessoa que está sendo avaliada. O outro desafio, o terceiro desafio, se a gente pensar assim, é a construção, é a escrita do laudo. Escrever um laudo é muito difícil, né? Então a gente precisa seguir a norma, a resolução, mas é importante que o laudo ele seja escrito como a nossa resolução determina, né? Então, o grande desafio é você, depois de todo esse processo de avaliação, correção, é colocar isso no laudo, a construção do laudo. Muitas das vezes a gente sai daqui do consultório e vai para casa e leva os testes para elaboração do laudo, e isso leva algum tempo. Mas assim, a gente demora muito tempo. Final de semana, enquanto a turma está aí, final de semana a gente está sentado ali corrigindo. Então, o maior desafio é fazer um laudo conforme a resolução diz, da forma mais coerente, para que qualquer pessoa, o outro profissional ou a pessoa que solicitou, compreenda o que a gente está colocando naquele laudo. O paciente ele chega aqui através de um encaminhamento ou de uma procura dos pais, né? Ou ele mesmo procura. Então ele entra dessa forma, através de encaminhamento de um profissional, que pode ser qualquer profissional, e também a escola. Então, escola, como entra, não sei se tem essa pergunta, mas como entra aqui, né? Através de encaminhamentos, escola ou qualquer profissional. Profissional que eu digo é médico, psiquiatra, neurologista, neuropediatra. Enfim, por que eu estou falando sobre o encaminhamento? Porque o encaminhamento, ele traz uma pergunta. A gente precisa responder a pergunta que esse profissional, por qual motivo que esse profissional ele encaminhou para avaliação. Então, através dessa pergunta é que a gente vai montar o nosso protocolo. As técnicas utilizadas, uma avaliação clínica inicial, que é para a gente, além de entender o porquê da procura, o porquê do encaminhamento, a gente também cria algumas hipóteses diagnósticas para aquela situação, né? Então, através de uma pergunta que a gente recebe dos profissionais de quem encaminhou, a gente cria uma hipótese diagnóstica também, diante de toda aquela narrativa dos pais, do encaminhamento. As técnicas são observação clínica, né? A testagem, e é sempre importante que o nosso raciocínio clínico ele sempre vai ser soberano a qualquer tipo de testagem, porque o teste ele vai dar um resultado X, mas a gente sabe que tem os falsos negativos ou os falsos positivos. Então, é através realmente da junção dessas técnicas. Uma anamnese bem feita, então a gente tem que saber fazer uma anamnese, porque se chega uma criança, um adulto, com queixa de TEA, eu preciso compreender, porque a gente sabe que o TEA é um transtorno neurológico. E um dos critérios é que ele tenha acontecido, os sinais precisam estar aparecendo desde o início do seu desenvolvimento. Então, isso é investigação clínica, né? Isso é anamnese. Então, anamnese, observação clínica, a testagem propriamente dita, né? E observação comportamental, a gente precisa observar essa criança, né? Ou aquele adulto. E é essa. Então, as técnicas principais são essas: responder a pergunta, por que chegou, né? Fazer a avaliação clínica, que seria ali a anamnese inicial, para a gente, além de ter a pergunta também, a gente criar uma hipótese diagnóstica, observação comportamental e a testagem propriamente dita. E o nosso raciocínio clínico que precisa ser soberano. E isso é muito difícil, porque eu vou dizer para vocês, a gente não aprende na faculdade. Neuropsicólogo faz parte do ramo de atuação da psicologia. Eu, inicialmente,
estava voltada ali para o idoso, para a questão de demência, né? Para os processos de declínio cognitivo. Após o meu sobrinho ser diagnosticado com TEA, eu estou indo para esse nicho. Então é importante o profissional, o neuropsicólogo, não só o profissional neuropsicólogo, qualquer profissional, que ele escolha um nicho de atuação. Então hoje, a forma como eu também me coloco nas redes sociais, a forma como as pessoas me conhecem, os meus colegas, é nessa área de avaliação com pessoas do transtorno neurodesenvolvimento, especialmente autismo, TDAH e TOD, porque a gente percebe que algumas crianças têm comorbidades, né? O TDAH tem comorbidade, como o TEA também tem comorbidade, então o TOD também entra aqui. Então, basicamente, são os transtornos do neurodesenvolvimento. O que eu digo para vocês hoje, meu campo de atuação é com pessoas do transtorno neurodesenvolvimento, né? Então, é onde meus estudos mais estão concentrados. Então, eu estou indo muito para esse nicho, né, do transtorno neurodesenvolvimento, e eu acredito que daqui a alguns anos eu quero trabalhar voltado mais para meninas e mulheres. Antes, né? Antes. E agora? Antes. Tanto é que hoje eu só tenho um paciente idoso. Então, assim, praticamente minha atuação é voltada mais para esse grupo adolescente e adulto. E pré-adolescente e adulto, mas tem criança. Mas o que é importante, né? Porque vocês vão rolar isso para um monte de gente, então a gente tem que ser coerente com a fala. É muito importante, meninas, que você escolha uma faixa etária para trabalhar. Como que você vai... Eu vou atender uma criança agora, mas vou atender um adulto daqui a pouco. O que eu vou atender? Não é boa, né? Porque atende todo mundo, né? Então, hoje, atualmente, o meu público maior é de adolescente, né? Ou pré-adolescente, 14, 13 anos, adulto. Mas como que a gente faz essa adaptação? Tem que ser diferente, não pode ser igual, né? Para criança, e agora uma coisa que é importante também falar isso, acho que a tua pergunta também quer muito dizer sobre isso. Cada instrumento existe uma faixa etária, por isso que eu falei lá no início que a gente precisa conhecer o instrumento e o que ele avalia. Então, quando você pega um teste, né, ou qualquer outro instrumento que não seja só, você precisa saber qual a faixa etária, qual o objetivo que ele está avaliando, né, exatamente, função executiva, planejamento, memória operacional, atenção auditiva, atenção seletiva, você precisa saber. Então, para eu adaptar, eu preciso conhecer o instrumento que eu quero utilizar, né? Então, primeiro a gente compreender que cada instrumento tem uma faixa etária, seja instrumento validado ou seja uma brincadeira lúdica, porque o brincar também é importante, né? Então, acho que nesse sentido adapta conforme a idade, né? A linguagem infantilizada não dá, né? Nem eu posso tratar o idoso, se eu estou atendendo idoso, como, né? Nem a criança. É do jeito que eu estou falando aqui com vocês. É claro que com a criança a gente fala um pouco mais lúdico, né? Mas sem infantilizar. Nesse momento eu tento compreender qual a técnica que eu vou utilizar e trabalhar em cima daquilo que o instrumento propõe. Quando a gente fala de criança e idoso, a gente sabe que a gente precisa usar mais instrumentos, né? Mais recursos visuais e recursos que eles vão poder pegar. Já adolescente adulto já não rola muito, né? Legal. Vamos falar então do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o que é importante? As crianças, elas têm o marco, né? Ou seja, com 1 ano precisa estar apresentando comportamento X, com 2 anos Y. Z, né? Então é importante que os pais eles estejam atentos aos traços do desenvolvimento do seu filho. Se com 2 anos, por exemplo, a criança não fala, é um grande sinal de alerta que a gente precisa, né? Então é importante que os pais ou as pessoas que estão ali próximo das pessoas olham para aquela pessoa, no caso vamos pensar no autismo, né? Que é onde é mais perto. Tem 1 ano, ainda não anda, senta em W, não desvia olhares, os brinquedos, quando brinca, fica empilhando os brinquedos, né? Em fila, prefere
adultos do que brincar com outras crianças da mesma faixa etária. Você percebe ali algumas alterações sensoriais, né? Do tipo, tem algum barulho, alguma coisa, tende a fazer, colocar a mão, tem alguns comportamentos, né? De balançar, tem uns flecos assim, né? De falar. Então, é importante observar se tem algum atraso do desenvolvimento. Né, a gente consegue, até sair uma polêmica, não sei se vocês sabem, que foi retirado, né, da carteira o que só pode fazer o diagnóstico de uma criança com 3 anos, dá para fazer muito antes. Né? Então, se a gente percebe, conhece um pouco ali do atraso do desenvolvimento, e como é que a gente sabe? Numa criança, como é que a gente sabe? A gente sabe que a criança precisa ir no médico nos primeiros anos de vida, todo mês, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. A criança não fala, tem restrição alimentar, chora muito, você não consegue perceber, não olha no olho quando está amamentando, fica olhando em qualquer lugar, menos pro olho da mãe. Então, tem muitos sinais que a gente pode estar observando. Então, o mais importante é você observar o comportamento do seu filho. Seja nas questões comportamentais, seja nas questões sensoriais, né? Se é um adolescente que só gosta de um padrão de roupa, né? Se tocar, se pegar alguma coisa, sente, não tem interação, não inicia uma conversa, fica sempre tímido ali, prefere ficar brincando sozinha ou sozinho, né? Enfim. Então é importante observar os atrasos do desenvolvimento, seja na área comportamental, seja na área sensorial. É importante perceber, nem é, tudo bem, não é, mas vai no médico, investiga. É melhor a gente investigar, perceber que não está conforme as crianças que a gente... Nossa, tá diferente. Não percebeu que tem uma diferença? Vai no médico. O médico falou assim, não, mãe, ele vai andar, espera só um pouquinho que ele vai andar. Desconfie, procure. É bom a gente sempre pedir a opinião de um outro profissional. Né? Então, percebeu um atraso, se é criança, um atraso do desenvolvimento, procura um profissional. Qual profissional? Gente, qualquer profissional que você saiba que pode te ajudar, que você percebe que é referência. Agora, é um idoso, né? Vamos pensar num idoso. A gente sabe que vocês estão no auge do aprendizado de vocês, né? No auge, vocês estão só chegando. Mas vai chegar uma certa idade que vocês vão começar a declinar. Isso acontece após os 40 e poucos anos, ou 40 anos, a gente começa a perder. Audição, né? E olfato, mas não tem grandes prejuízos, porque a gente consegue sentir. Porque é tudo muito pouquinho, né? Não é demora, a não ser que você aconteça algum trauma, algum acidente que você perca. Mas é importante a gente perceber essas questões. Mas lá pelos 60, 50, começam o declínio cognitivo já são mais acentuados. Então percebeu, dificuldade na memória, atenção, né? Procure um profissional para avaliar. Pode ser uma questão neurológica, mas pode ser a falta de alguma questão, como vitamina B12, B6, né? Aí tem que repor e às vezes nem é nenhum. Se é um adolescente ou uma criança de 6 anos que está indo para a escola, só fica, né, tem queixa de, não para na cadeira, levanta, sempre está pedindo para ir no banheiro. Durante o dia vai pelo menos 9 vezes no banheiro, né? Tá todo mundo falando ali sobre o assunto e não está prestando atenção, está arriscando. Eu percebo que tá faltando ali um pouco de atenção concentrada, foco. Quando o professor está explicando o assunto, o professor nem perguntou se alguém tem uma dúvida, já está dizendo que tem. Então, observar comportamentos atípicos de pessoas ou de crianças que não estejam ali no padrão que a gente diz padrão, né? De desenvolvimento. Percebeu alguma coisa diferente? Não demora. Porque, por exemplo, eu estou atendendo um menino de 21 anos. Claramente ele tem alguma alteração. 21 anos, gente. Como que os pais não perceberam? Olha, eu acredito que a avaliação psicológica, até convido vocês a fazerem, né? Porque para mim é uma área de muita expansão. Tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente boa em Manaus, mas ainda tem muito campo de atuação. Porque o bacana é você não ser bom em tudo, mas você ser bom em um determinado nicho. Então, se cada profissional ele quer ser neuropsicólogo, ele quer trabalhar no nicho de atuação, melhor, porque tem oportunidade para todo mundo.
Porque vai ter aquele que vai avaliar, vai ter aquele que vai reabilitar e vai ter aquele que vai pesquisar. Então tem muita coisa, né? Então eu vejo a neuropsicologia como algo, uma carreira, né? Uma área de atuação da psicologia que pode atuar nas diversas áreas, né? Então de muita expansão. Os desafios que eu considero é você perceber que é um processo muito longo, né? E você, é muito difícil, eu vou ter que ler o teste, vou ter que conhecer o teste, vou ter que avaliar o teste, vou ter que corrigir o teste, vou ter que fazer o laudo, aí eu tenho que fazer devolutiva, aí eu preciso entregar. Então, dá trabalho. E aí, talvez tenha profissionais que prefiram não passar por esse processo. Então, o maior desafio é o processo em si, né? E você dominar o que você está fazendo. Isso é algo que eu mesmo me sinto de, meu Deus, só que não dá mais pra voltar, né? E gosto também. Então, o maior desafio é você perceber, os profissionais entenderem que eles não precisam dominar tudo. Eu entender que eu preciso atuar só entendendo uma parte. Por exemplo, eu trabalho com avaliação com meninas autistas. Aí tem um outro neuropsicólogo que trabalha como neuropsicólogo na reabilitação de meninas autistas, trabalhando as habilidades socioemocionais. Mas aí tem um outro neuropsicólogo que vai trabalhar a questão das funções executivas de pessoas que têm TDAH. Mas aí também percebemos que tem a questão da aprendizagem. Na hora da avaliação, foi percebido que tem dificuldade na aprendizagem. Eu vou encaminhar para o neuropsicólogo que seja especialista nessa área de dislexia, por exemplo. Então, o maior desafio, um dos maiores desafios, eu penso, né? Então, é o processo em si que é cansativo, né? É bem desafiador. O outro é perceber que os profissionais podem atuar em vários nichos, mas todo mundo se ajudando e trabalhando junto. Acho que esse seria o maior desafio, os maiores desafios. Mas vejo Manaus dominando a neuropsicologia aqui, sabe? A gente se tornando... Eu quero ser referência, né? Quando eu tô bem no início, mas eu quero me tornar referência e quero que tenham outros, porque quanto mais neuropsicólogos bons, melhor pra gente. Eu formei em 2011. Logo, quando eu fiz... Eu não sei qual foi o motivo de vocês serem psicólogos, mas o meu era salvar o mundo. Eu sou católica, né? E eu era catequista de jovens e crianças e via algumas situações e eu percebi, claro, conversando com alguns padres, conversando com o povo lá do meu, que a igreja não dava conta de algumas coisas. E eles falaram, a igreja não dá conta disso. Aí eu, se a igreja não dá conta disso, quem que vai dar conta? Aí eu fui lá em 2000, eu fui apresentada a psicologia, que 2000, psicologia em Manaus, e nada era a mesma coisa. Eu lembro quando eu fui fazer, eu fiz, né, comecei na Ubra, os meus amigos, você vai fazer psicologia, você não vai ganhar dinheiro, né? Isso em 2020, há 24 anos atrás, né? 24 anos atrás. Mesmo assim, por isso que é salvar o mundo, entendeu? Se na minha igreja não dá conta, se o padre não dá conta, se o catequista não dá conta, vão lá eu fazer psicologia para ajudar. Então essa foi a minha trajetória, começou nesse sentido. E aí, por questões financeiras, eu não termino e volto em 2006. 6 anos depois eu volto, olha aí. E volto em 2006, continuando sendo querendo salvar o mundo, né, gente? Tanto é que logo depois que eu fui formada, os meus colegas já sabendo disso, quando abriu uma oportunidade num lugar chamado Canutama, o meu amigo, Aline, tem um lugar, eu não entendi, nunca tinha ouvido falar nesse Canutama, nem sabia falar. Tanto é que quando ele falou, eu achava que era o Neté e não Canutama. Eu fiz uma confusão, eu descobri que eu ia para a cidade de Canutama 15 minutos antes de ir para o aeroporto pegar o avião. Mas a trajetória foi isso. Vou do interior, sou apresentada para avaliação psicológica primeiro. Sou apresentada para avaliação psicológica. Logo em seguida, sou apresentada à avaliação psicológica, que é um campo muito mais amplo, né? Não podem me julgar, os professores. Mas enfim, eu faço especialização, conheço essa atuação profissional de neuro. A primeira turma fomos nós que pedimos de avaliação psicológica em Manaus, porque a maioria ia para São Paulo fazer. E aí me apaixonei, gente, sou apaixonada. E aí eu faço essa transição de deixar de trabalhar com idoso para começar a trabalhar na avaliação psicológica. Aí veio a pandemia, deu uma travadinha, né? E tô eu aqui, por isso que eu digo 3 anos. Atuando mesmo há 3 anos. Engatinhando, então. Olha, a minha especialização, ela até garantia estágio, mas a gente não teve estágio.
Então, eu confesso que eu fui aprendendo na prática mesmo, né? Então, dizer que eu tive estágio, eu não tive estágio como neuropsicóloga em nenhum lugar específico, mas a gente tem supervisão, né? Então, e eu digo para vocês que tem que fazer supervisão a vida inteira, até a hora que você domine bastante. Então, eu não fiz estágio, mas os meus pacientes, eu sempre tive a responsabilidade de poder fazer cursos com pessoas que eu entendo que são referências no Brasil. Nicole, Cognos, acho que é Cognos, enfim, alguns lugares, o próprio Encantato, não sei se vocês conhecem Encantato? É muito legal também lá. Então, fiz uns cursos com a Sara, que chamava Minimizando Seus Neurônios, e ela era um curso que era bem base, assim, desde você, protocolo, contrato, como falar com o paciente, né? Então, eu fui em busca, só com especialização não me ajudaria. Então, eu fui em busca de conhecimento para que eu pudesse me lançar no mercado, para que eu pudesse estar no mercado. Então, não foi estágio, foi mentoria, né? Fiz mentorias e cursos com grupos menores para eu poder estar nessa construção de conhecimento. Então, a minha trajetória foi essa. Mas eu recomendo, que é o que acontece aqui. E as outras meninas que, inclusive, são da faculdade de vocês, estão fazendo estágio aqui comigo, né? E eu achei muito feliz, porque posso contar de umas, né? De uma que fez uma prova agora, que vocês tiveram prova, acho que 2 semanas atrás, e ela falou que ela tirou nota máxima, não porque ela tinha aprendido, mas da experiência que ela teve aqui comigo. Eu fiquei toda metida, né? Porque eu acredito que é importante o estágio. Não foi o meu caminho, não foi o meu processo, mas eu recomendo que todo profissional, vocês que são profissionais em construção, vocês precisam fazer estágio. Por quê? Conhecer o teste, conhecer o objetivo, saber como ele aplica, fazer as correções, fazer as interpretações, montar o laudo conforme as nossas resoluções indicam. E só na faculdade a gente não aprende. E conhecer os critérios diagnósticos dos transtornos. É isso. Em Manaus, a avaliação neuropsicológica está em torno de 2.500, acho que é 5.500. Uau! Em Manaus. Se alguém estiver fazendo mais barato, eu não acho legal. Porque a gente não valoriza, sabe? Acho que para quem está começando, acho que 2.700 é um valor interessante. Porque dá trabalho. É 2.700 que é de 10 a 12 sessões. Por isso que a gente dá esse valor, né? Mas se você pegar o valor de uma consulta e multiplicar, é o valor que daria a avaliação, só que a gente diz o valor do montante, né? De 10 a 12 sessões, podendo ser mais, podendo ser menos. Com visita escolar também, né? Então a média, eu acredito que está em 2.700 a 5 ou 4, né? Eu acho que tem gente fazendo assim, tem gente fazendo a 5, né? Tem gente fazendo a 5, que eu fiquei sabendo. E eu acho que é justo pelo trabalho que dá, né? Pelo investimento que a gente faz, né? Mas acho que é isso. Se é o que você quer, começa estudando agora. Não deixa para estudar só depois que formar. E já vai, diferente de mim, que já sei que eu quero, mas isso é um processo, vocês já podem escolher, eu quero trabalhar com crianças com dislexia. Então, a tua fonte de estudo é tudo sobre dislexia, como avalia, como que reabilita, quais os instrumentos que podem ser utilizados, quais os critérios do DSM, devorar o DSM de todos os outros artigos que falam sobre isso. Então, a orientação que eu dou é exatamente nesse sentido. Defina o que você quer atuar como profissional em formação, no caso para vocês, e bebe dessa fonte até formar. E depois que formar, ainda mais. Aí você vai arrasar como profissional, e acho que a nossa cidade merece ter profissionais maravilhosos. Que ganha o profissional, ganha a comunidade. É isso, então. Bom, e eu falo muito obrigada. Muito obrigada, viu?